São João da Cruz, obras completas. Estamos na subida do Monte Carmelo. A tradução é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa. Editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, apoia-se vaquinha. Também é possível pelo PayPal ou ainda pela lista de desejos da Amazon, através da qual você pode comprar livros que chegarão até mim, e também tornando-se membro. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Eu peço também para que, por favor, orem por mim. E que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Estamos no livro 2º. Vamos para o capítulo 7º. Quanto é estreita a senda que conduz à vida eterna, e como devem estar despojados e desembaraçados os que hão de caminhar por ela. Começa a falar da desnudez do entendimento. Este assunto, agora tratado da desnudez e pureza das três potências da alma, exigiria saber mais profundo e espírito mais elevado que o meu, para conseguir demonstrar bem aos espirituais quanto é estreito o caminho que nosso Salvador afirma conduzir à vida eterna, a fim de que, uma vez convencidos desta verdade, não se surpreendam do vazio e do despojamento em que hão de deixar todas as potências da alma nesta noite. Observemos com cuidado as palavras que nosso Senhor nos dirige por São Mateus. Quão apertada é a porta, e quão estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ele. O peso e o encarecimento deste termo, quão, são muito dignos de nota. É como se o Senhor quisesse dizer: em verdade, o caminho é bem estreito, e muito mais do que podeis pensar. Ponderemos ainda que o Senhor primeiramente diz ser apertada para nos mostrar que a alma desejosa de entrar por esta porta de Cristo, que é o começo do caminho, deve antes de tudo reduzir-se e despojar a vontade em todas as coisas sensíveis e temporais, amando a Deus acima de todas elas. E isto se realiza na noite do sentido, da qual já falamos. O Divino Mestre acrescenta: estreito é o caminho que conduz à vida, ou seja, o caminho da perfeição, para nos ensinar a não ser suficiente a alma entrar pela porta apertada, abandonado todo o sentido, mas que também se há de reduzir e desembaraçar, desapropriando-se puramente em tudo o que é espiritual. As palavras porta apertada podem ser aplicadas à parte sensitiva do homem, como as de caminho estreito se aplicam à parte racional e espiritual. E quando é dito que tão poucas almas acertam com ele, devemos notar a causa. É que também muito poucas cabem e querem entrar nesta suma desnudez e vazio do espírito. A senda que leva ao cume do Monte da Perfeição, por ser estreita e escarpada, requer viajadores desprovidos de carga, cujo peso os prenda às coisas inferiores. Nem sofram obstáculos algum que os perturbe quanto às superiores. Em se tratando de buscar e alcançar unicamente a Deus, deve ser ele o único objetivo de sua procura e aspiração. Daí se vê claramente não bastar ter conseguido a liberdade em relação às criaturas. É preciso libertar-se e despojar-se totalmente do que se refere às coisas espirituais. Nosso Senhor nos introduz ele próprio neste caminho, dando-nos por São Marcos doutrina admirável que, ouso dizê-lo, é tanto menos praticada quanto mais se faz necessária. É tão útil e vem tão a propósito aqui que vou relatá-la e explicá-la no sentido literal e espiritual. Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salva-la-á. Quem pudera fazer compreender, amar e praticar tudo o que encerra este conselho dado pelo Salvador sobre a renúncia de si mesmo para os espirituais aprenderem como devem andar neste caminho de modo bem diferente do que muitos pensam.
Segundo a opinião de alguns, é suficiente reformar os hábitos e ter um pouco de retiro. Outros se contentam em praticar até certo ponto as virtudes, orar e mortificar-se. Mas nem uns nem outros se dão ao verdadeiro desprendimento e pobreza, a renúncia e pureza espiritual, que é tudo o mesmo, aconselhada aqui pelo Senhor. Bem longe disso, vivem a alimentar e encher a natureza de consolações e sentimentos espirituais, em vez de desapegá-la e negar-lhe toda satisfação por amor de Deus. Pensam ser bastante mortificá-la nas coisas do mundo, e não querem aniquilá-la completamente e purificá-la em toda a propriedade espiritual. Assim, fogem eles como da morte à prática desta sólida e perfeita virtude, que está na renúncia de todas as suavidades em Deus, e que abraça toda a aridez, desgosto, trabalho, numa palavra, a cruz puramente espiritual e o despojamento completo na pobreza de Cristo. Buscam somente as suaves comunicações e doçuras divinas. Isto, porém, não é a negação de si mesmos, nem desnudez de espírito, mas sim gula de espírito. Essas pessoas se tornam espiritualmente inimigas da cruz de Cristo, pois o verdadeiro espírito antes procura em Deus a amargura que as delícias, prefere o sofrimento à consolação, a privação por Deus de todo o bem ao gozo, a privação por Deus de todo o bem ao gozo, a aridez e as aflições às doces comunicações do céu, sabendo que isto é seguir a Cristo e renunciar-se. Agir diferentemente é procurar-se a si mesmo em Deus, o que é muito contrário ao amor. Com efeito, buscar-se a si mesmo em Deus é procurar as mercês e consolações divinas. Mas buscar puramente a Deus consiste não só em querer privar-se de todos os regalos dele, como ainda em inclinar-se a escolher, por amor de Cristo, tudo quanto há de mais áspero, seja no serviço divino, seja nas coisas do mundo. Isto sim é amor de Deus. Ah, quem pudera dar a entender até onde quer nosso Senhor que chegue esta renúncia. De certo, há de ser semelhante a uma morte e aniquilamento da vontade a todas as coisas de ordem temporal, natural e espiritual. E nisto consiste toda a negação. Nosso Salvador nolo prova por este ensinamento. Quem quiser salvar sua alma, este a perderá. Isto é, quem quiser possuir algo e buscá-lo para si, perderá a própria alma. Ao contrário, quem perder sua alma por mim, a ganhará. Ou melhor dizendo, quem renunciar por Cristo a todos os desejos e gozos da sua vontade e der preferência às amarguras da cruz, esse cumprirá o preceito do Salvador no Evangelho de São João. E o que aborrece a sua vida neste mundo, conquistá-la-á. A mesma doutrina deu Sua Majestade àqueles 2 discípulos que pediam lhes fosse permitido sentarem-se à sua direita e à sua esquerda. Ao invés de atender a tal solicitação, ofereceu-lhes o cálice que havia de beber, como favor mais certo e precioso nesta vida do que gozar. Este cálice é morrer à própria natureza, desapegando-a e aniquilando-a em tudo quanto se refere ao sentido, como já dissemos, e ao espírito, como ora explicamos, privando-a de todo entender, gozar e sentir, para poder caminhar nesta senda estreita. De tal maneira deve ir a alma neste caminho, que não só esteja desprendida do sensível e do espiritual, mas nem com este último fique embaraçada em sua ascensão. Pois, como nos ensina o Salvador, não cabe nesta senda mais que a negação e a cruz. Tomando esta por báculo em que se apoie, com grande facilidade e desembaraço se eleva a alma. Nosso Senhor, por São Mateus, nos diz: o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Com efeito, se a alma se determinar generosamente a carregar esta cruz, querendo deveras escolher e abraçar com ânimo resoluto todos os trabalhos por Deus, achará grande alívio e suavidade para subir neste caminho, assim despojada de tudo e sem mais nada a querer.
Se pretender, porém, guardar para si alguma coisa, seja temporal, seja espiritual, não terá o verdadeiro desapego e abnegação. Portanto, não poderá subir por esta estreita senda até o cume. E assim quereria eu persuadir aos espirituais como este caminho de Deus não consiste na multiplicidade de considerações, de modos ou gostos, embora tudo isto seja útil aos principiantes. Trata-se de uma só coisa necessária: saber negar-se deveras no interior e no exterior, abraçando por Cristo o padecer e o mais completo aniquilamento. Aqui está o exercício por excelência, no qual se encerram eminentemente todos os outros. E como este exercício é a raiz e o resumo das virtudes, se nele há falta, tudo o mais é perda de tempo sem proveito, tomando seu acessório pelo principal, ainda que a alma tenha tão altas comunicações e considerações como os anjos. Porque o proveito está unicamente em imitar a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele, conforme o mesmo Senhor declara no Evangelho de São João. Noutra passagem diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Portanto, todo espírito que quiser ir por doçuras e facilidades, fugindo de imitar a Cristo, não o teria eu por bom. Tendo dito que Cristo é o caminho e que para segui-lo é preciso morrer à mesma natureza, tanto nas coisas sensíveis como nas espirituais, quero explicar agora como se realiza isto a exemplo de Cristo, porque Ele é o nosso modelo e luz. Quanto ao primeiro ponto, é certo que nosso Senhor morreu a tudo quanto era sensível espiritualmente durante a vida e naturalmente em sua morte. Na verdade, segundo suas próprias palavras, não teve onde reclinar a cabeça na vida, e muito menos na morte. Quanto ao segundo ponto, é manifesto ter ficado na hora da morte também aniquilado em sua alma, sem consolo nem alívio algum, no desamparo e abandono do Pai, que o deixou em profunda amargura na parte inferior da alma. Tão grande foi esse desamparo que o obrigou a clamar na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? Nesta hora em que sofria o maior abandono sensível, realizou a maior obra que superou os grandes milagres e prodígios operados em toda a sua vida: a reconciliação do gênero humano com Deus pela graça. Foi precisamente na hora do maior aniquilamento do Senhor em tudo que essa obra se fez. Aniquilamento quanto à sua reputação, reduzida a nada aos olhos dos homens, e estes, vendo-o morrer na cruz, longe de estimá-lo, dele zombavam. Quanto à natureza, pois nela se aniquilava morrendo. E enfim, quanto ao seu espírito igualmente exposto ao desamparo pela privação do consolo interior do Pai, que o abandonava para que pagasse puramente a dívida da humanidade culpada, efetuando a obra da redenção nesse aniquilamento completo. Profetizando sobre isto, diz Davi: também eu fui reduzido a nada, e não entendi. Compreenda agora, o bom espiritual, o mistério desta porta e deste caminho, Cristo, para unir-se com Deus. Saiba que, quanto mais se aniquilar por Deus, segundo as duas partes, sensitiva e espiritual, tanto mais se unirá a Ele e maior obra fará. E quando chegar a reduzir-se a nada, isto é, a suma humildade, se consumará a união da alma com Deus, que é o mais alto estado que se pode alcançar nesta vida. Não consiste, pois, em recreações, nem gozos, nem sentimentos espirituais, e sim numa viva morte de cruz para o sentido e para o espírito, no interior e no exterior. Não me quero estender muito longamente sobre este ponto, embora fosse meu desejo não cessar de falar, vendo como Jesus Cristo é pouco conhecido, mesmo pelos que se dizem seus amigos, pois a estes vemos procurar nele seus gostos e consolações, amando a si próprios, e não as amarguras e aniquilamentos da cruz por amor de Cristo. Falo destes que se têm por seus amigos. Quanto aos que estão apartados do Senhor,
grandes letrados e poderosos e quaisquer outros vivendo engolfados nas pretensões e grandezas do mundo, podemos dizer que não conhecem a Cristo. E a morte deles, por boa que possa parecer, será angustiosa. Desses tais não trata esta obra, mas a sua menção será feita no dia do juízo, porque a eles convinha primeiro propagar a palavra de Deus, como a quem a providência colocou em testemunho dela, segundo suas dignidades e saber. Queremos falar aqui a inteligência do homem espiritual, e especialmente àqueles com os quais vamos tratando nesta obra, isto é, os que receberam de Deus a graça de serem postos por Ele no estado de contemplação. Diremos como devem dirigir-se a Deus pela fé, na purificação das coisas contrárias, reduzindo-se a fim de poderem entrar nesta senda estreita de contemplação obscura. Capítulo 8. Demonstra de um modo geral como nenhuma criatura, nem notícia alguma do entendimento, pode servir de meio próximo para a divina união com Deus. Antes de falar da fé, que é o meio proporcionado para a união com Deus, convém provar como nenhuma coisa criada, nem qualquer concepção natural, pode servir ao entendimento de meio próprio para a união com Deus e como todos os conhecimentos adquiridos constituem antes impedimento que auxílio, se a eles nos apegarmos. Neste capítulo, provaremos esta verdade de modo geral, deixando para depois a explicação minuciosa das notícias que o entendimento pode receber pelos sentidos interiores ou exteriores. Assinalaremos igualmente os danos provocados por todas elas e os obstáculos que trazem ao único meio, que é a fé. Segundo as regras da filosofia, todos os meios devem ser proporcionados ao fim e ter com ele alguma conveniência ou semelhança suficiente para alcançá-lo. Por exemplo, pretendendo alguém ir a uma cidade, deve necessariamente tomar o caminho próprio para chegar a seu destino. Outro exemplo. Para queimar a lenha, é indispensável ser ela preparada para a combustão por meio do calor, que a torna semelhante e proporcionada ao mesmo fogo. Se for empregado um meio contrário a este, como o ar, a água ou a terra, jamais será obtida a união da lenha com o fogo, assim como, no exemplo anterior, não chegaria à cidade quem não tomasse o caminho conveniente. Da mesma forma, para se consumar a união do entendimento com Deus, tanto quanto possível nesta vida, é absolutamente necessário empregar o meio que une a Deus e tem com ele maior semelhança. Ora, entre todas as criaturas superiores ou inferiores, nenhuma há que se aproxime de Deus, nem que tenha semelhança com o ser divino, porque, embora todas tenham certa relação com Deus e possuam alguns vestígios do seu ser, como dizem os teólogos, umas em maior proporção e outras em menor, segundo o seu grau de excelência, contudo, entre Deus e elas, não há semelhança essencial. Há, pelo contrário, uma distância infinita entre o ser divino e o ser das criaturas. Por isso é impossível ao entendimento atingir a Deus por meio das criaturas, sejam elas celestiais ou terrenas, porque não tem proporção de semelhança com o Criador. Davi, falando das criaturas celestiais, diz: "Não há semelhante a ti entre os deuses, ó Senhor", chamando deuses aos anjos e às almas bem-aventuradas. E noutro lugar: "O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus há grande como o nosso Deus?" É como se dissesse: "O caminho que a vós conduz, Senhor, é caminho santo que se acha na pureza da fé." Perguntar se existe um Deus tão grande como o nosso quer dizer encontrar-se-á santo tão exaltado na glória ou anjo de hierarquia tão elevada que se possa comparar à vossa grandeza e nos servir de caminho para chegar até vós? O mesmo profeta acrescenta, referindo-se às criaturas da terra e ao mesmo tempo às do céu: "Porque o Senhor é excelso e olha para as coisas humildes e conhece de longe as coisas altas", querendo significar que Deus, em sua elevação suprema, considera as coisas da terra como muito vis comparadas ao seu ser infinito.
e as coisas mais altas, ou sejam, as criaturas celestes. Ele as vê ainda infinitamente afastadas de si. Em uma palavra, todas as criaturas não podem servir de meio proporcional ao entendimento para atingir a Deus. Nem mais nem menos, tudo quanto a imaginação pode representar, o entendimento receber e compreender nesta vida, não pode servir de meio próximo para conduzir a alma à união com Deus. Do ponto de vista natural, o entendimento só percebe os objetos sob forma e espécies sensíveis, as quais, repetimos, não podem servir de meio, porque a alma não aproveita a inteligência natural para chegar à união divina. Se falamos do ponto de vista sobrenatural, na medida em que pode existir nesta vida, não tem o entendimento, as disposições requeridas, nem a capacidade conveniente, estando preso ao cárcere do corpo, para a percepção de uma notícia clara de Deus. Esta luminosa notícia não é própria para esta terra. Faz-se preciso morrer ou renunciar à sua posse. Quando Moisés pediu a Deus essa notícia clara, recebeu como resposta: "Não me verá nenhum homem que possa continuar a viver." Ninguém jamais viu a Deus, afirma São João. E São Paulo, com Isaías, acrescenta que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. E esta é a causa por que Moisés, como se diz nos Atos dos Apóstolos, não ousava olhar a sarça ardente, onde Deus lhe manifestava a sua presença, sabedor de que seu entendimento se achava incapaz de formar uma ideia digna de Deus, conforme ao alto sentimento que ele tinha. Elias, nosso pai, cobriu o rosto quando estava no monte em presença de Deus, o que significa cegar o entendimento. Não ousou considerar objeto tão elevado por estar convencido até a evidência de as suas concepções particulares estarem muito distantes de Deus e completamente fora de proporção com ele. Em consequência, nenhuma notícia, nenhuma apreensão sobrenatural pode servir à alma nesta vida terrena de meio próximo para chegar à sublime união de amor com Deus. Porque tudo o que o entendimento pode compreender, a vontade gozar e a fantasia imaginar é muito dessemelhante e desproporcionado a Deus. O profeta Isaías nos dá a entender admiravelmente: "A quem, pois, comparareis vós a Deus? Ou que imagem fareis dele? Porventura não foi um artífice que fundiu a estátua? O ourives não a formou de ouro? E o que trabalhava em prata não a cobriu com lâminas de prata?" Pelo artífice que malha o ferro, compreende-se o entendimento, cujo ofício particular é formar as espécies inteligíveis e despojá-las do ferro das imagens e fantasias. Pelo ourives, compreende-se a vontade, que tem a faculdade de receber a impressão e o sentimento do gozo, produzidos pelo ouro do amor. O ourives da prata, que não pode figurar a Deus com lâminas de prata, representa aqui a memória e a imaginação, cujas notícias podem ser comparadas às ditas lâminas. Em suma, o entendimento com os seus conceitos não poderá entender algo semelhante a ele, e nem a vontade poderá gozar delícias ou suavidades comparáveis às que se acham em Deus, nem a memória formará na imaginação qualquer figura que o represente. Portanto, é claro que nenhuma dessas notícias pode encaminhar o entendimento imediatamente a Deus. Para chegar, pois, a ele, há de proceder antes não compreendendo do que procurando compreender. Deve antes pôr-se em trevas do que abrir os olhos, para receber melhor a iluminação do raio divino. Eis porque a contemplação, pela qual o entendimento tem mais alta notícia de Deus, se chama teologia mística, ou sabedoria secreta de Deus, porque está escondida para o próprio entendimento que a recebe. Por este motivo, São Dionísio a denomina raio de treva, e dela diz o profeta Baruque: "Não conheceram o caminho da sabedoria, e não lhe puderam descobrir as veredas." Para caminhar em suas veredas e se unir a Deus, é, pois, necessário cegar-se voluntariamente
em relação a todos os outros caminhos. Segundo Aristóteles, do mesmo modo que os olhos do morcego ficam cegos à luz do sol, assim nosso entendimento se obscurece e cega diante do mais luminoso em Deus, que para nós é pura treva. E quanto mais elevadas e manifestadas são em si mesmas as coisas divinas, mais se tornam para nós incompreensíveis e obscuras. O mesmo afirma o apóstolo dizendo: a grandeza de Deus é o que há de mais inacessível ao homem. Não acabaríamos a este propósito de enumerar todas as autoridades e razões para provar e dar a conhecer como não há, entre as concepções da inteligência humana e entre todas as coisas criadas, escada que nos possa fazer subir até este Altíssimo Senhor. Longe disso, se o entendimento quisesse aproveitar-se de todos esses auxílios, ou de qualquer um dentre eles, usando-o como meio próximo para a união divina, não somente lhe o impediria, mas ainda seria ocasião de muitos erros e ilusões na subida deste monte. Capítulo 9. Como a fé é para o entendimento o meio próximo e proporcionado para a alma chegar à divina união de amor. Provas extraídas das autoridades e exemplos da Sagrada Escritura. De tudo o que foi dito até agora, podemos concluir que o entendimento, para estar disposto à divina união, tem necessidade de permanecer na pureza e no vazio de todas as coisas sensíveis, desprendido e desocupado de todo conhecimento distinto, para assim, tranquilo e em silêncio, estabelecer-se na fé, único meio próximo e proporcionado para a alma chegar à união com Deus. Com efeito, o objeto da visão beatífica é o mesmo que o da fé. Toda a diferença consiste em ser Deus visto ou crido, porque, assim como Deus é infinito, a fé nolo propõe infinito. Como é trindade de pessoa em unidade de natureza, do mesmo modo a fé nolo mostra como tal. Enfim, como Deus é treva para nosso entendimento, também a fé semelhantemente nos cega e deslumbra. Portanto, só por este meio da fé se manifesta Deus à alma, em divina luz que excede todo o entendimento. E quanto mais fé tem a alma, mais unida está com Deus. São Paulo exprimia esta verdade no texto citado mais acima. É necessário que o que se chega a Deus creia. Em outros termos, o entendimento se dirige a Deus e a ele se une no meio das trevas de uma fé pura, porque o Altíssimo está escondido sob essas trevas misteriosas, segundo as palavras do rei Davi. A obscuridade está debaixo de seus pés, e subiu acima dos querubins e voou sobre as asas dos ventos, e se ocultou nas trevas e na água tenebrosa. Essa obscuridade sob os pés, seu esconderijo nas trevas e a sua tenda formada por águas tenebrosas, denotam a obscuridade da fé, na qual o Senhor está encerrado. Dizendo o salmista que subiu Deus acima dos querubins e voou sobre as asas dos ventos, nos dá a entender que paira acima de todo entendimento, pois querubins quer dizer inteligentes ou contemplantes, e as asas dos ventos significam as notícias e concepções sutis e elevadas dos espíritos. Acima de todas elas está o ser divino inacessível a toda criatura. A Sagrada Escritura nos oferece um exemplo quando nos declara que, ao terminar Salomão a construção do templo, Deus desceu numa nuvem e encheu o santo lugar de tal obscuridade que os filhos de Israel nada mais podiam distinguir. Salomão disse então assim: o Senhor prometeu que habitaria numa nuvem. Apareceu Deus igualmente a Moisés na montanha envolto em trevas. Enfim, todas as vezes que Deus se comunicava muito aos homens, sempre o fazia sob trevas, como se pode constatar no livro de Jó, onde está escrito que o Senhor falou a Jó no meio do ar tenebroso. Todas essas trevas representam a obscuridade da fé, sob a qual se encobre a divindade quando se comunica à alma. Dissipar-se-ão as trevas quando, no dizer de São Paulo, tudo o que é imperfeito, isto é, a obscuridade da fé, for abolido, e alcançarmos o estado perfeito, que é a divina luz. Ainda temos figura desta verdade no exercício de Gedeão, cujos soldados levavam nas mãos vasos de barro,
encerrando tochas acesas, e só viram as luzes quando quebraram os vasos. A fé, da qual estes vasos são aqui símbolo, encerra em si a claridade divina. No fim desta vida mortal, o vaso da fé será quebrado, aparecendo logo a glória e a luz da divindade nele encerrada. É evidente, pois, que para se unir a alma com Deus nesta vida e comunicar-se imediatamente com Ele, deve penetrar nas trevas onde o Senhor, segundo diz Salomão, prometeu morar. Tem necessidade de pôr-se junto do ar tenebroso no qual Deus revelou seus segredos a Jó e tomar nas mãos, em trevas, as urnas de Gedeão, isto é, nas obras da vontade, aqui significadas pelas mãos, deve trazer escondida a luz, que é a união do amor, embora na obscuridade da fé, até que, enfim, quebrado o vaso desta vida mortal, único impedimento à luz da fé, logo veja e contemple a Deus face a face na glória. Só nos falta agora dizer, de modo particular, todas as inteligências e apreensões que o entendimento pode receber e enumerar os impedimentos e danos que delas lhe podem advir neste caminho da fé. Mostraremos como deve proceder a alma para tirar proveito e não prejuízo dessas inteligências, tanto sensíveis como espirituais. 10º capítulo. Enumeração distinta de todas as apreensões e concepções do entendimento. Para tratar de modo especial da utilidade e dano que causam à alma em relação à fé, meio da união divina, as notícias e apreensões do entendimento, é necessário fazer aqui a distinção de todos esses conhecimentos, tanto naturais como sobrenaturais, que essa potência é suscetível de receber. Poderemos depois, com a maior ordem e brevidade possível, dirigi-la na noite e obscuridade da fé à divina união. É mister saber que existem duas vias por onde o entendimento chega ao conhecimento e à inteligência das coisas. Uma natural e outra sobrenatural. A via natural abrange tudo o que o entendimento pode alcançar, seja por meio dos sentidos corporais, seja por sua própria perspicácia. A via sobrenatural diz respeito a tudo quanto recebe o entendimento de modo superior à sua capacidade e aptidão natural. Entre essas notícias sobrenaturais, umas são corporais e outras espirituais. As corporais se adquirem de duas maneiras: ou são produzidas no entendimento pela ajuda dos sentidos corporais exteriores, ou então por meio dos sentidos corporais interiores, nos quais se compreende tudo o que a imaginação possa conhecer, criar e representar. As notícias espirituais se adquirem igualmente de duas maneiras. Umas são distintas e particulares, a outra é confusa, obscura e geral. As notícias distintas e particulares são comunicadas de 4 modos diferentes ao espírito, sem a ajuda de qualquer sentido corporal, e são visões, revelações, palavras interiores e sentimentos espirituais. A inteligência obscura e geral é única, é a contemplação recebida pela fé. Para esta contemplação devemos conduzir a alma, encaminhando-a através de todas as outras notícias, a começar das primeiras, no desapego de cada uma delas. 11º capítulo. Do entendimento e prejuízo que podem causar ao entendimento as apreensões apresentadas sobrenaturalmente aos sentidos corporais exteriores. Atitude da alma nesse caso. As primeiras notícias, das quais já falamos no capítulo precedente, são as que o entendimento adquire por via natural. Ao orientarmos a alma na noite do sentido, expusemos suficientemente esse assunto. Seria, pois, supérfluo repeti-lo aqui. Limitar-nos-emos a tratar no presente capítulo das notícias e apreensões que são dadas ao entendimento sobrenaturalmente por meio dos sentidos corporais exteriores, isto é, visão, audição, paladar, olfato e tato. As pessoas espirituais podem e costumam ter representações de objetos sobrenaturalmente percebidos pelos sentidos. Por exemplo, os olhos divisam formas e personagens do outro mundo, tal ou tal santo, bons ou maus anjos, luzes e esplendores extraordinários.
O ouvido escuta palavras misteriosas, ora proferidas por essas aparições e outras vezes sem saber de onde vêm. O olfato aspira perfumes suavíssimos de origem desconhecida. Da mesma forma, essas pessoas sentem no paladar sabores deliciosos e no tato um deleite tão grande que lhes parece penetrar até a medula dos ossos e mergulhá-las numa torrente de delícias. Esta doçura é a unção do Espírito que dele se irradia até aos membros das almas puras e simples. Os que abraçam a vida espiritual experimentam ordinariamente esse gozo, que do afeto e devoção sensível do Espírito procede, em diversos graus, para cada um, a seu modo. Ora, importa saber que, não obstante poderem ser obra de Deus os efeitos extraordinários que se produzem nos sentidos corporais, é necessário que as almas não os queiram admitir, nem ter segurança neles. Antes, é preciso fugir inteiramente de tais coisas, sem querer examinar se são boas ou más. Porque quanto mais exteriores e corporais, menos certo é que são de Deus. Com efeito, é mais próprio de Deus comunicar seu espírito, e nisto há para a alma mais segurança e lucro do que ao sentido, fonte de frequentes erros e numerosos perigos. É mais próprio de Deus comunicar-se ao espírito do que ao sentido, fonte de frequentes erros e numerosos perigos. O sentido corporal, nestas circunstâncias, faz-se juiz e apreciador das graças espirituais, julgando-as tais como sente. No entanto, há tanta diferença entre a sensibilidade e a razão como entre o corpo e a alma. E, na realidade, o sentido corporal é tão ignorante das coisas espirituais como um jumento é das coisas racionais. E mais ainda. Quem estima esses efeitos extraordinários erra muito e corre grande perigo de ser enganado, ou ao menos terá em si total obstáculo para ir ao que é espiritual. Como já dissemos, os objetos corporais nenhuma proporção têm com os espirituais. Por isso, deve-se sempre pensar que, nos primeiros, mais se encontra a ação do mau espírito em lugar da ação divina. O demônio, possuindo mais domínio sobre as coisas corporais e exteriores, pode com maior facilidade nos enganar neste ponto do que nas mais interiores e espirituais. Quanto mais exteriores são esses objetos e formas corporais, menos proveito trazem ao interior e ao espírito, pela grande distância e desproporção que há entre o que é corporal e o que é espiritual. Embora comuniquem algum espírito, como acontece sempre que vem de Deus, mesmo assim o proveito será sempre menor do que se estas manifestações houvessem sido mais espirituais e interiores. São de natureza a produzir erro, presunção e vaidade, porque, sendo tão palpáveis e materiais, movem muitos sentidos. A alma, levada por essas impressões sensíveis, dá-lhes grande importância, abandonando a luz da fé para seguir essa falsa luz que então parece a seus olhos o meio para levá-la ao objetivo de suas aspirações, isto é, a união divina. Entretanto, quanto mais se interessar por essas coisas, mais se afastará do caminho e se privará do meio por excelência, que é a fé. A alma, além disso, vendo-se favorecida por graças tão extraordinárias, muitas vezes concebe secretamente boa opinião de si, imaginando já valer algo diante de Deus, o que é contrário à humildade. Por outro lado, o demônio sabe sugerir-lhe oculta satisfação de si mesma, por vezes bem manifesta. Com este fim, propõe-lhe frequentemente objetos sobrenaturais aos sentidos, oferecendo à vista imagens de santos e maravilhosos resplendores, aos ouvidos, palavras misteriosas, ao olfato, perfumes muito suaves, ao paladar, delicadas doçuras, e ao tato,
sensações deleitosas, para que assim, atraída a alma com estes gozos, com estes gostos, possa ele causar-lhe muitos males. É necessário, portanto, rejeitar sempre tais representações e sentimentos, porque ainda quando viessem de Deus, a alma não o ofenderia agindo assim. A alma não ofenderia a Deus, negando e se recusando a tais representações e sentimentos, e nem deixaria de receber o efeito e os frutos que Deus tem em vista conceder-lhe. E nem deixaria de receber o efeito e os frutos que Deus tem em vista conceder-lhe. Eis a razão. Nas visões corporais e nas impressões sensíveis, ou mesmo nas comunicações mais interiores, quando são obra de Deus, o seu efeito se produz instantaneamente no espírito, sem dar à alma tempo de deliberar para aceitá-las ou rejeitá-las. Como Deus age sobrenaturalmente, sem a diligência e a habilidade da alma, assim, sem cooperação dela, produz o efeito desejado no espírito. Não é possível à vontade aceitar ou recusar esta operação, nem mesmo perturbá-la, por ser algo que se opera passivamente no espírito. Inutilmente um homem despojado de suas vestes pretenderia subtrair-se à dor de uma queimadura, se lhe chegassem o fogo ao corpo. Esse elemento produziria forçosamente a sua ação. Assim acontece com as visões e representações verdadeiras. Antes de agir no corpo, produzem primeiro e principalmente o seu efeito na alma, mesmo sem a vontade desta. As comunicações vindas do demônio também causam na alma, sem o consentimento dela, desassossego ou aridez, vaidade ou presunção de espírito. Na verdade, estas últimas não têm tanta eficácia para o mal como as de Deus para o bem, porque as representações vindas do inimigo apenas produzem primeiros movimentos na vontade e não podem movê-la a mais sem o seu consentimento. Deixam alguma inquietação, mas de pouca duração, a não ser que o pouco ânimo e recato da alma deem ocasião a que se prolongue. Ao contrário, as comunicações de Deus penetram intimamente o espírito e movem a vontade a amar, deixando seu efeito, ao qual a alma, embora queira, não pode resistir mais do que o vidro ao raio do sol que o atravessa. A alma, portanto, jamais se há de atrever a querer admitir tais comunicações extraordinárias, mesmo mandadas por Deus, porque daí resultam 6 inconvenientes. Primeiro, a perfeição da fé, que a deve reger, vai diminuindo, pois tudo o que se experimenta sensivelmente muito prejudica a fé, a qual ultrapassa todo o sentido. E se a alma não fecha os olhos a essas coisas, afasta-se do meio que leva à união divina. Segundo, as impressões sensíveis são impedimento para o espírito, quando não são recusadas, porque, detendo-se nelas, não pode voar o mesmo espírito ao que é invisível. Esta é uma das razões pelas quais declarou o Senhor a seus discípulos a necessidade de sua ausência, para que descesse sobre eles o Espírito Santo. O mesmo motivo fez com que ele não deixasse Maria Madalena chegar-se a seus pés, depois de ressuscitado, para firmá-la assim na fé. Terceiro, a alma se prende com sentimento de propriedade a essas visões, e não progride na desnudez do espírito e na verdadeira ressignificação. Quarto, o fruto interior dessas comunicações vai se perdendo, porque a alma concentra a atenção no que elas têm de sensível, isto é, no menos importante, e assim não recebe com tanta abundância o efeito espiritual impresso e conservado mais no interior, quando há desprendimento de todo o sensível, que muito difere do puro espírito. Quinto, a alma vai perdendo as mercês divinas, porque as recebe com apego, e não se aproveita bem delas. Recebê-las com apego e não se aproveitar é querer aceitá-las. E não é para isso que Deus as concede, pois o espiritual jamais se há de persuadir serem elas de origem divina.
Sexto, querendo admitir esses favores de Deus, a alma abre porta ao demônio para enganá-la com outros semelhantes, pois, como disse o apóstolo, pode o inimigo transformar-se em anjo de luz. E sabe muito bem dissimular e disfarçar as suas sugestões com aparências de boas. Com o auxílio divino, voltaremos a este ponto no livro 3º, no capítulo sobre a gula espiritual. Convém, pois, a alma repelir de olhos fechados, essas representações, venham de onde vierem. Se assim não fizerem, daria tanta entrada às do demônio e a este tanta liberdade, que não somente teria visões diabólicas a par das divinas, mas aquelas, as diabólicas, se iriam multiplicando e estas, as divinas, cessando, de tal maneira que viria tudo a ser do demônio e nada de Deus. Assim tem acontecido a muitas pessoas incautas e ignorantes. Julgavam-se tão seguras nestas comunicações que grandemente lhes custou a volta a Deus na pureza da fé. E muitas jamais puderam voltar, por terem as ilusões do demônio lançado nelas profundas raízes. Aí está por que é conveniente fechar a entrada de nossa alma a estas visões, negando-as todas. Rejeitando as más, evitam-se os erros do demônio, e quanto às boas, não servirão de obstáculo para a vida de fé, recolhendo melhor o espírito, o fruto delas. Deus vai retirando suas graças às almas apegadas a essas coisas com propriedade e que não as aproveitam ordenadamente. Ao mesmo tempo, o demônio aproveita-se desta disposição e vai multiplicando as suas comunicações, porque encontra ocasião e facilidade. Porém, quando a alma está desapegada e é contrária às ditas visões, o espírito maligno vai deixando de agir por não conseguir causar prejuízo. E Deus vai aumentando os seus favores nessa alma humilde e desprendida, elevando-a e constituindo-a sobre grandes coisas, como fez ao servo que foi considerado fiel nas pequenas. Se entre os favores divinos a alma perseverar na fidelidade e no desapego, não deixará o Senhor de conduzi-la de grau em grau até a divina união e transformação. Nosso Senhor gradualmente vai provando e elevando a alma, primeiramente concedendo graças exteriores e sensíveis, conforme sua pequena capacidade. E se recebe como deve, com sobriedade, esse primeiro alimento no propósito de se nutrir e fortificar, ele lhe dá depois outro manjar mais forte e substancial, de forma que, vencendo ao demônio nesse primeiro grau da vida espiritual, passará ao segundo, e tornando a triunfar neste, subirá ao terceiro. Percorrerá assim sucessivamente todas as 7 moradas, que são os 7 graus do amor, até que o esposo divino a introduza no celeiro místico, onde tem em reserva o vinho de sua perfeita caridade. Ditosa a alma que sabe combater contra aquela besta do Apocalipse, cujas 7 cabeças são opostas a esses 7 graus do amor. Cada uma dessas cabeças faz guerra a cada um deles, pelejando contra a alma em cada uma das 7 mansões, onde está ela se exercitando e subindo em cada grau de amor de Deus. Sem dúvida, combatendo fielmente contra esse ataque e alcançando vitória, merecerá passar de grau em grau e de morada em morada até a última, após haver cortado as 7 cabeças da besta, que lhe faziam guerra tão furiosa. Pois, como diz São João, foi-lhe concedido que fizesse guerra aos santos e os vencesse em cada um desses graus de amor, arremetendo contra eles com muitas armas e munições. É lamentável considerar a multidão dos que, após serem admitidos a esta batalha da vida espiritual, não têm coragem de cortar a primeira cabeça da besta, renunciando aos prazeres sensíveis do mundo. Mesmo alguns dos que conseguem esta primeira vitória não cortam a cabeça segunda, isto é, as visões exteriores de que já falamos. Mais lamentável ainda é ver outras almas que, tendo cortado a primeira e a segunda cabeça, e ainda a terceira,
A respeito dos sentidos interiores, após haverem transposto os limites da meditação e os de uma oração mais elevada, no momento de entrarem na pureza de espírito, esse monstro se levanta novamente contra elas e as derruba. Chega mesmo a ressuscitar a sua primeira cabeça, e tomando outros 7 espíritos ainda mais perversos, apossa-se dessas almas cujo último estado se torna pior que o primeiro. Deve, pois, o espiritual renunciar a todos os conhecimentos e deleites temporais vindos dos sentidos exteriores, cortando a primeira e a segunda cabeça a esta besta, para assim entrar no primeiro aposento do amor e no segundo da viva fé. É preciso não se embaraçar com as coisas sensíveis, porquanto são as que mais diminuem a pureza da fé. Está, portanto, claramente provado que essas visões e apreensões dos sentidos não têm proporção alguma com Deus, não podem servir de meio para a união com Ele. Esta foi uma das causas por que não queria Cristo que Santa Maria Madalena e São Tomé o tocassem. O demônio se regozija muito ao ver uma alma admitir voluntariamente as revelações e inclinar-se a elas, porque encontra nessa disposição muita oportunidade e entrada para insinuar erros e assim prejudicar, tanto quanto possível, a fé. Torno a dizer, a alma presa às graças sensíveis permanece ignorante e grosseira na vida da fé e fica sujeita, muitas vezes, a tentações graves e pensamentos importunos. Estendi-me um pouco sobre essas apreensões exteriores a fim de dar mais luz sobre as que devemos tratar em seguida. Contudo, neste assunto há tanto a dizer que jamais se acabaria. Receio ainda ter sido muito breve em me limitando a aconselhar cautela nessas comunicações exteriores e sensíveis, sem jamais as admitir, a não ser em certas circunstâncias muito raras e sob o parecer de alguém com muita autoridade, e excluindo sempre o desejo delas. Creio já estar bem declarada esta matéria.